Sejam bem-vindos aqui à nossa semana de oração de saúde, Semana Santa de Saúde Emocional Online. Esse é o nosso segundo dia, e nós vamos nesse momento iniciar com oração. Vamos orar pelos pedidos feitos, tanto ontem quanto hoje, entregando essas pessoas a Deus e também entregando a nossa programação. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui juntos para aprender mais sobre Jesus e sobre aquilo que Ele fez por nós. Muito obrigada porque temos conhecido o Salvador e precisamos crescer cada vez mais em conhecimento dele e daquilo que Ele fez por nós. Eu te peço, Pai, que Tu tomes nas Tuas mãos cada pessoa que está aqui nesse momento. O Senhor conhece a história de vida, as necessidades, as feridas emocionais. O Senhor conhece a caminhada que eles têm feito com o Senhor e aquilo que eles ainda sentem necessidade de crescer e evoluir nela. Eu te peço que o Senhor esteja com cada um, com cada família, com cada coração, em especial essas pessoas que fizeram pedidos, né? Algumas pessoas ontem pediram, não vou lembrar exatamente os nomes, mas o Senhor conhece. Uma irmã pediu pelos seus filhos, por ela, e eu peço que o Senhor cuide da família dela, Senhor, que o Senhor supra a necessidade que eles têm, acima das necessidades físicas também, e principalmente as necessidades espirituais, Senhor. Que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor aproxime de Ti. Também peço pela Cris, que fez um pedido aqui a respeito dessa prova que ela vai fazer e que vai ter o resultado em breve, que o Senhor conduza todo esse processo de preparação para essa prova, bem como que o Senhor cure o coração, cuide da vida espiritual, que foi outra questão que ela pediu, e de forma especial também pelo propósito dela como missionária, que foi um outro pedido que ela fez. Por fim, eu apresento ao Senhor a Cíntia, em situações muito delicadas na sua vida emocional, e eu agradeço ao Senhor porque Jesus experimentou todos os sofrimentos humanos para se identificar conosco. Ele entende o que é sofrer, entende o que é passar por certas situações delicadas, o que é se sentir vulnerável, o que é ser machucado, e ele consegue se conectar com ela. E eu te peço que o Senhor cuide dela também, dando ela sabedoria para lidar com essa situação difícil da melhor maneira possível. Por fim, nós te pedimos nesse momento a tua presença na mensagem que será passada para nós, e te pedimos que o Senhor fale poderosamente por meio do Nelson, Senhor. Que o Senhor supra a necessidade emocional de cada um que está aqui. Que o Senhor enche o nosso coração de gratidão a Jesus por aquilo que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Amém. Você mandou o link? Mandei o link no grupo. Você me manda o link? Ah, sim. Aldineide, nós oramos por você aqui agora. Nós vamos começar. Só vou precisar mandar o link para o meu esposo aqui, que eu esqueci de mandar o link para ele. Mas ele já vai entrar, já vai começar a mensagem, tá? Só um momento. Olá, boa noite, queridos, tudo bem com vocês? Estou muito contente porque estamos reunidos aqui para mais um dia de reflexão na misericórdia de Deus e no que é que Cristo estava fazendo quando ele enfrentou todos os desafios que ele enfrentou na Semana Santa, na Semana da Páscoa, na última semana de sua vida aqui neste planeta. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, nós vamos começar já, e eu já quero convidar você para, junto comigo, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 15. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Nós encontramos aqui um texto fantástico, e nós vamos ler isso porque isso tem um poder imenso para transmitir para as nossas vidas e para promover libertação quando nós entendemos e nos apoderamos do que está ensinando aqui. Espero que você já tenha conseguido abrir. Enquanto isso, eu vou orar para a gente dar início à leitura. Vou fazer mais uma oração.
Feche seus olhos e participe comigo, por gentileza. Pai que está no céu, somos gratos a Ti porque o Senhor está aqui no meio de nós. Estamos reunidos em Teu nome para entender mais profundamente aquilo que o Senhor fez por nós, para que a gente tome posse de um nível maior daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, tendo em vista que muitas vezes a gente lê, assim como os discípulos no caminho para Emaús, e a gente não entende exatamente tudo que estava envolvido naquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Mas queremos nesse momento que o céu se aproxime da terra, que nossa mente seja levada para contemplar, compreender, para absorver as coisas celestiais, de modo que as trevas que ainda existem em nosso coração, os espaços e sentimentos e pensamentos que ainda existem para Satanás atuar, sejam desmanchados pelo poder da Tua palavra. Nós pedimos nesse momento que o Senhor expulse de perto de nós os anjos das trevas. Te pedimos a compreensão, a iluminação do Teu Santo Espírito, que é quem nos convence da nossa profunda necessidade de Ti. Pedimos a companhia dos Teus anjos, e eu te peço humildemente, Senhor Deus, sou apenas pó e cinza, mas Tu podes me usar, Senhor Deus, pelo Teu poder imenso, usa-me, te suplico mais uma vez, para transmitir Tua luz nesse momento, para compartilhar o pão que sacia o faminto e a água que sacia o sedento. Te suplico essas bênçãos no poderoso nome de Cristo Jesus, suplicando perdão dos meus pecados e que eu seja coberto pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela Tua justiça. No nome de Jesus, para a edificação da Tua igreja nesta noite. Amém. Muito bem, queridos. Você está com a sua Bíblia aberta aí? João, capítulo 15. Vamos ler, esse daqui é um dos textos mais poderosos que a gente encontra na palavra de Deus. Você conhece, é a parábola da videira e os ramos. Mas eu quero que você saia daqui desta noite olhando para essa parábola, olhando para essa história com um olhar diferente, com uma compreensão mais profunda da nossa necessidade de Deus e com uma admiração ainda maior do caráter de Deus. Bom, começo lendo o verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Mas 4 versos somente. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor dos amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amém? Louvado seja Deus. Quanto poder está contido aqui nesses versos, mas para que a gente tome posse desse poder, é necessário entender, é necessário desejar, é necessário buscar. Jesus disse assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos ao longo dessa Semana Santa compartilhando com vocês como as experiências que Jesus viveu na Semana Santa, em sua última semana de vida, têm o poder de nos transmitir curar nossas feridas emocionais. E aqui é importante porque esse processo que eu descrevi de forma rápida, ele vai ser detalhado ao longo da nossa mensagem de hoje. Existe poder onipotente na palavra de Deus. Aqui contém a mesma palavra do que quando Jesus proferiu há 2000 anos atrás. E alguns textos aqui vêm de muito antes disso, né? Moisés, por exemplo, escreveu os primeiros livros, provavelmente 1500 anos antes de Cristo, né? Ou até, na verdade, talvez um pouco menos. Mas, ainda assim, poder infinito, poder onipotente emana da palavra de Deus quando a gente entende, quando a gente busca e toma posse da maneira como devemos fazer. No entanto, é necessário que a gente busque. Se a gente buscar a Deus de todo o coração, Ele se permite encontrar.
E o tema do dia 2 é um tema muito importante. Como é possível se reconectar a Cristo? Queridos, é necessário que a gente entenda o abismo que existe entre nós e Cristo. E vamos fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós vimos ontem, mas antes é necessário que você entenda, o meu objetivo nessa mensagem é que você entenda como o ser humano finito, fraco, débil, mortal, material, movido pelos seus sentidos, como esse ser humano consegue se conectar com Deus que é infinito, que é imaterial, que é invisível. Quantas vezes você já sentiu que estava tendo lutas tão intensas que você sentiu que precisava de Jesus do seu lado? Que você precisava que ele te pegasse no colo e carregasse você. E, no entanto, nós aqui, lidando com problemas reais, com questões materiais, às vezes temos que nos relacionar com Deus que é invisível. E como é que a gente pode tomar posse real dessa conexão com Deus? Como é que a gente consegue tomar posse dessa paz que Cristo quer nos oferecer? Sendo que, às vezes, parece que Deus nem se revela aos nossos sentidos direito. Mas eu quero dizer para você, é possível que essa conexão aconteça. É possível que essa conexão seja intensa. E mais, é possível que você experimente ela hoje, que você aprofunde hoje a sua compreensão de como é possível existir essa conexão. No último dia, nós vamos dar o arremate final dessa Semana Santa, falando sobre como, assim, para diversas áreas da vida você pode tomar posse disso. Mas hoje você precisa entender como é possível essa conexão existir, sendo que, às vezes, você sente Deus tão distante de você nos momentos em que mais você precisa dele. Faz sentido para você? Você acredita que isso pode mudar você, pode curar algo dentro de você? Então, preste bastante atenção e abra o seu coração para a mensagem de hoje, porque esse é o nosso objetivo aqui. Vamos fazer uma rápida recapitulação. Ontem, nós vimos alguns assuntos muito importantes. Nós percebemos que, como Deus não criou nenhuma fonte de maldade e nenhuma fonte de pensamentos negativos, nós entendemos aonde está a fonte de maldade, da onde Satanás cria pensamentos negativos. E Deus criou o ser humano e criou com necessidades, mas criou ele com sentidos para somente ter prazer nesses sentidos, somente ter uma caminhada com Deus, e ele criou o ser humano para um propósito, para servir e ter prazer no servir. No entanto, Satanás veio, deu lugar a sentimentos esquisitos, confusos em seu coração, e ele começou a espalhar esse tipo de sentimento. E aí, ele promove hoje uma desconfiguração da mente humana, bem como uma desconfiguração do ambiente, de modo que o ambiente não supre todas as nossas necessidades, ou parece não suprir, de modo que nossa mente não parece estar adaptada às reais necessidades. E essa desconfiguração que Satanás fez na mente foi inverter o uso das faculdades superiores e as inferiores. Então, as faculdades inferiores eram para ser governadas pelas superiores, mas Satanás inverte isso e coloca a gente para viver em função das faculdades inferiores. E ele desconfigurou o ambiente também. Ele pega aquilo que Deus fez para ser um presente para o ser humano, totalmente apropriado para suprir as necessidades humanas, e ele desconfigura isso, fazendo com que se torne, com que a gente tenha sabor sem fibra, com que a gente tenha prazer sem amar, sem servir, e sem suprir necessidades. Deus preparou a mente humana para sentir prazer no servir e no suprir necessidades reais. Mas Satanás desconfigurou isso. Desconfigura as coisas do ambiente, de modo que a gente busca prazer sem amar, sem servir, sem suprir necessidades. E essa desconfiguração, como não existe uma fonte de maldade, ele pega as coisas boas que Deus fez e coloca coisas erradas nos lugares errados, em quantidades erradas e pelos motivos errados, e assim ele cria os venenos. Um dos que nós citamos aqui foi o açúcar, né? O açúcar, quando vem da cana, ali, se você pega o caldo de cana, por exemplo, ele tem de 17 a 25% de glicose. O açúcar branco, ele tem 98% de glicose. É desproporcional isso, é muito concentrado, não é feito para a gente usar. No entanto, o cérebro precisa de açúcar, ele é movido a açúcar. Você fica um dia sem açúcar, sem glicose no seu organismo, sem glicose no seu cérebro, ele pifa, ele não funciona. Então precisamos, mas ele muda a quantidade, os motivos, as razões pelas quais aquilo está ali, e assim ele cria os venenos. E é assim que o ser humano foi desconfigurado. Então, hoje, o universo, ou a sociedade, as empresas, as mídias, as forças espirituais do bem e do mal disputam para conquistar os nossos sentidos e ganhar, assim, um nível de acesso dentro do nosso coração, e por meio dessa inversão das coisas, dessa desconfiguração das coisas, Satanás criou um exército de loucos, pessoas que deixaram as faculdades inferiores governarem as superiores, semelhante aos demônios deles. Você sabe o que é um demônio?
Existem categorias de demônios. E se nós formos ler o Espírito de Profecia, ele nos fala sobre isso. Existem demônios dos acidentes de trânsito, existem demônios de contenda familiar, existem demônios de bagunça. Todos eles cederam lugar para um determinado problema nas faculdades inferiores, que ganharam ascensão sobre as superiores. E assim, Satanás, por meio de nossos sentidos, ele transmite mensagens para cada um deles para alcançar o nosso coração e alterar nossas decisões, e assim mudar o nosso destino eterno. E assim, ele tenta reunir um exército, conectando pessoas com o mesmo sentimento dele. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre a conexão, sobre como essa conexão acontece, mas nós precisamos entender o verdadeiro estado ao qual o ser humano caiu. Essa disposição do ser humano para condescender com as faculdades inferiores, queridos, causa a ruína completa do ser humano, ao ponto que a gente precisa estudar isso aqui hoje para a gente entender a que nível o ser humano chega. A que nível o ser humano chega. E é muito importante nós refletirmos sobre isso. Eu quero que você entenda que havia um abismo entre Deus e nós. E hoje eu quero que você entenda, para começarmos essa programação, você precisa compreender o contraste colossal que existe entre os sentimentos que há em Deus e os sentimentos que há no ser humano. A Bíblia traz claramente a orientação, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ontem, a mensagem nos convidou a analisarmos o nosso próprio coração para entendermos que tipo de sentimentos nós temos dentro de nós. E, no entanto, parece impossível nós termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pensamentos, sentimentos, maneira de pensar e agir. E a verdade é que existe uma grande incapacidade humana para fazer coisas boas. E o apóstolo Paulo, ele ecoa um pouco disso. Ele percebeu isso. Ele percebeu que o estado dele era tão deplorável, tão decaído, que ele não conseguia, ainda que ele se determinasse a fazer o bem, ele não conseguiria. Veja como ele descreve esse conflito que acontecia dentro de si, em suas emoções e suas ações, também pensamentos. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, que esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu entendo que isso é bom, é isso que eu quero fazer. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E então ele profere o clássico e iluminador texto a respeito da nossa condição. Miserável o homem que sou. Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Paulo reconhece em si uma incapacidade de fazer coisas boas. E isso não é somente uma questão de Paulo no passado. Nós podemos pensar em todos os grandes homens da história, pessoas bondosas, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, todas as pessoas que você pensar. Vamos pensar dentro do nosso meio. Uma das pessoas que é muito aclamada no meio cristão, por exemplo, e existe até universidades honrando esse nome, John Andrews, o primeiro missionário da igreja enviado para a Europa com o objetivo de pregar o evangelho lá. Gente, há algum tempo, acho que faz uns 2 anos ou 3 anos, eu li um livro que contava a experiência de diversos pioneiros. E Andrews, no final de sua vida, já doente, se eu não me engano, enfermado pela tuberculose, ele recebeu a visita de outros pioneiros da igreja ali, e ele confessou naquele momento que muitas de suas ações, das publicações, das revistas que ele havia escrito, das edições da revista que ele havia escrito, elas tinham sim um objetivo bom, mas no meio daquilo ali, alguns desejos egoístas de ser visto, de coisa desse tipo, tinham mesclado o seu trabalho. Nem Paulo e nem Andrews, grandes pessoas que fizeram grandes coisas pelo evangelho, ficaram livres de estar nesse estado deplorável e decadente do ser humano. Nós não conseguimos fazer as coisas pelo bem. Nós não conseguimos fazer boas obras com uma intenção realmente bondosa, com uma intenção realmente de amor, de servir. Existe em nós, em nossas faculdades, em nosso processamento cerebral, uma incapacidade de viver pelo propósito para o qual o ser humano e a mente humana foi organizado, tamanha desconfiguração que aconteceu no ser humano. A gente não consegue fazer o bem. Isso é tão grande, que essa condição é tão devastadora,
que o profeta no Antigo Testamento, ele fala assim, olha, pode o etíope mudar a sua pele, o leopardo mudar as suas manchas, não gostei dessa mancha aqui, eu quero mudar aqui, colocar para cá. Não pode. Assim vocês não podem fazer o bem, mesmo estando acostumados a fazer o mal. Às vezes, o cuidado que os pais têm com os filhos, o cuidado que marido e mulher têm um com o outro, às vezes, as boas ações que nós fazemos, mesmo que tenham sido impulsos divinos a princípio, depois, infelizmente, muitas vezes eles se mesclam com impulsos egoístas, com motivações egoístas. Tristemente. Tristemente. Esse é o estado do ser humano. O ser humano não consegue fazer o bem. E em contraste com tudo isso, quem é Deus? Como Deus é? Será que Deus, ele entende essa realidade humana? Será que Deus experimenta, ou ele sabe o que é ele estar com isso? Eu quero que você pare de contemplar toda essa maldade que existe no coração humano, encerre esses pensamentos negativos agora, e comece a pensar um pouquinho sobre Deus, quem Deus é. Uma coisa totalmente diversa disso. Olha o que está dizendo esse texto de Isaías 6, verso 3. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Gente, isso é Deus. Não passa uma mesclinha de pecado nos pensamentos de Deus, não passa. Isso não tem como acontecer. Deus é somente bom, ele é bom o tempo todo e o tempo todo ele é bom. Tudo que existe de bom no universo, inclusive em mim e em você, não é nosso. Vem de Deus, foi Deus que colocou em nós. Isso está lá em Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas isso atinge uma profundidade ainda maior. A Bíblia também fala sobre Deus sendo amor. Mas mais do que amor, a Bíblia não fala que ele é amor, amor, amor. Mas fala que é santo, santo, santo. De tanto que o pecado não tem acesso a Deus. De tão excluído do pecado, da realidade do pecado, é Deus. Isso não tem como se aproximar de Deus, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo, a santidade de Deus ela é tão intensa que o livro de Tiago ainda aprofunda para a gente essa compreensão, dizendo o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Gente, eu não sei se você está entendendo a dimensão do que está falando aqui. Isso aqui é muito sério. Presta atenção no que nós estamos falando aqui. Deus a ninguém tenta. E a ninguém, e nem pode ser tentado pelo mal. Ele não pode ser tentado. Eu vou tentar transmitir isso numa linguagem mais simples. Vamos imaginar de níveis de santidade. Vamos fazer aqui uma escadinha de níveis de santidade. Nós temos o ser humano antes da conversão. Aí depois a gente tem o ser humano, depois que se converte. Ele é um pouco mais bonzinho, teoricamente, né? Aí nós temos aquela pessoa com anos de experiência cristã, que já foi vencendo um monte de tendência ruim e tudo mais. Aí depois disso nós temos os anjos. Quem é mais santo? Um ser humano que está com 30 anos de igreja e que todo mundo dá bom testemunho da conduta dele, ou um anjo? Certamente um anjo é muito mais santo. Mas os anjos ainda podem ser tentados pelo mal. Tanto que 1/3 dos anjos foi tentado pelo mal e cedeu à tentação. Até a santidade dos anjos não é deles próprios. Essa santidade dos anjos, ela vem de Deus. Mas Deus ele é tão santo que é fonte de santidade e ele nem pode ser tentado. Sabe isso que acontece comigo e com você quando somos provocados e que sobe um sangue fervendo assim no corpo da gente, dá vontade de se dar uma respostada, voar no pescoço de alguém, enforcar, arrancar os olhos e coisa do tipo? Nunca, não importa o tipo de blasfêmia, o tipo de arrogância, o tipo de presunção que seja manifestada contra Deus, ele nem pode ser tentado pelo mal. Ele nem pode ser tentado. Nunca passou na mente de Deus um pensamento pecaminoso e carinho por esse pensamento, condescendência, ele nunca condescendeu com isso. Não existe isso no coração de Deus. Não existe disposição para prejudicar ninguém no coração de Deus. E não importa o que aconteça, não importa toda a maldade que o ser humano seja capaz de produzir, que o inferno seja capaz de produzir. Não conseguem corromper o coração de Deus, porque Deus nem pode ser tentado pelo mal. E aí eu pergunto, como poderia acontecer uma conexão entre essas duas realidades? O ser humano, que já era... o ser humano não era imortal, ele dependia da imortalidade de Deus, mas agora entrou todo o pecado no coração dele. E agora ele tem todos esses desejos, todos esses impulsos pecaminosos, e esse Deus ele é tão santo que na presença dele o pecado é fulminado. Deus é um fogo consumidor de pecado. O pecado não consegue sobreviver, permanecer, existir na presença de Deus. Isso é terrível.
Então, esse contraste é tão gigantesco, é um abismo tão colossal, que não tinha como reconectar de novo o ser humano e Deus. Mas, sendo sincero com vocês, eu ainda fui um pouco bonzinho a respeito do estado humano. Porque a gente não entende exatamente o que é o pecado e o que ele faz. E eu quero convidar você para, nesse momento, refletir um pouquinho mais sobre como é ainda mais decadente do que aquilo que eu descrevi, o estado em que o ser humano está. Nós vimos quem Deus é. Mas você precisa entender o verdadeiro estado que o ser humano está. Eu quero que você entenda os bastidores do pecado, o que ele faz por trás. Às vezes a gente pensa, quando nós pecamos um pouquinho ou bastante, às vezes, né? E aí a gente tenta corrigir as nossas ações. E aí a gente começa a pensar, bom, eu fiz tal coisa ruim, então eu vou ter que fazer tal coisa boa. Eu prejudiquei fulano, então eu vou ter que abençoá-lo ou ajudá-lo de tal maneira, porque assim, quem sabe, eu consigo corrigir os meus erros. Gente, o pecado, ele não é apenas o erro que ele causa ou o prejuízo que ele causa no momento. Isso é o problema que o pecado causa para outras pessoas. Mas existe um problema daquilo que o pecado faz em nós. O problema do pecado não é só a má ação que é feita naquele momento e o prejuízo que ele causa para outro, mas é o que ele faz dentro de nós. Olha esse texto aqui, extraído do livro Patriarcas e Profetas, capítulo 60. Estava falando sobre a experiência de Saul que nós mencionamos ontem, né? Mas não podem os homens, durante anos, perverter as faculdades que Deus lhes deu. E então, quando quiserem, efetuar uma mudança em si e encontrar tais faculdades frescas e desembaraçadas para seguirem um caminho inteiramente oposto. O problema do pecado não é só o mal que ele faz lá, mas é a corrupção e o estrago, a profundidade da desconfiguração que ele causa dentro de nós. O pecado, ele não é só o mal que eu faço no momento, mas ele incapacita o ser humano para apreciar o bem e para praticar o bem. Mais do que isso, ele cria no coração do ser humano uma aversão ao bem, uma guerra ao bem, um desgosto, um incômodo, um sofrimento na presença e na prática do bem. Isso o pecado faz nos bastidores do coração. Não é só o mal que eu estou fazendo, só o serviço a mim mesmo que eu estou fazendo naquele momento, mas é como ele perverte a capacidade dele de corromper a minha natureza. Não tem como eu achar que eu posso ir praticando, que eu posso ir condescendendo com os meus errinhos aqui, um errinho ali, outro aqui, e o tempo vai passando, e isso não vai fazer diferença. E a hora que eu quiser, eu simplesmente passo a fazer, eu abandono essas coisas e pronto. Eu vou encontrar essas faculdades com entulho, com um mundo de sujeira em cima. Eu não vou ser capaz de... Aquelas capacidades de fazer o bem, as faculdades de pensar, planejar, executar o bem, elas se encontram adormecidas, embotadas, mortas, sepultadas sobre uma montanha de lixo. Todo esse lixo impregnado no caráter humano, fazendo parte do DNA humano, profundamente conectados. E aí, eu repito a pergunta, podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? Um Deus totalmente santo, com o ser humano corrompido pelo pecado, amando o pecado e detestando a santidade e a bondade? Como é possível reconectar esses dois seres, esses dois universos? Mas a coisa ainda não para aqui. Nós costumamos pensar que nós somos bons em algumas coisas e ruins em outras. Mas a Bíblia apresenta uma realidade que contrasta com isso, queridos. Além dessa corrupção que o pecado faz no ser humano, ainda existe algo mais profundo. E eu quero ler esse texto aqui com vocês. Um pecado acariciado, pouco a pouco, aviltará o caráter, levando todas as faculdades mais nobres em sujeição a um ruim desejo. A remoção de uma única salvaguarda da consciência, a condescendência com um mau hábito sequer, o descuido das elevadas exigências do dever, derrubam as defesas da alma e abrem o caminho para Satanás entrar e transviar-nos. O único meio seguro é fazer nossas orações subirem diariamente de um coração sincero, como fazia Davi. Dirige meus passos nos teus caminhos, para que minhas pegadas não vacilem. Queridos, esse é o estado do ser humano.
A gente acha que nós somos bons em umas coisas e ruins em uma coisa em outra. Mas eu já fui muito mais ruim no passado. Então agora eu tô bem melhor. Eu tô bem melhor, eu só tenho uma ou outra coisa ruim aqui e tal, mas eu sou bem melhor. Não somos melhores. Você não precisa de... Satanás, ele abre um menu. Imagina Satanás aqui, vendo as suas tendências, as suas fraquezas, a sua genética para tendência com um pecado ou outro, aquilo que você acariciou, seus experiências que você passou ao longo da vida, e ele abre uma longa lista aqui analisando. Ah, não tem isso, tem aquilo, tem... Ele não precisa fazer você cair em 5. Não, 5 é muito. Não é 5, não é 3, não são 2. Ele precisa de 1. Um desejo, um sentimento negativo no seu coração que você não subjugue ele à influência de Cristo. Isso vai corromper você. Isso vai perverter todas as faculdades superiores. Um único desejo negativo. Uma única coisa das faculdades inferiores lá que a gente viu. Aqui, ó, vou até voltar aqui pra gente ver. Aqui, ó. Faculdades inferiores. Um aspecto dentro das paixões, ou dentro dos sentimentos, dentro das emoções, dos apetites, das sensações. Subjuga tudo isso daqui. Você pode pensar, ah, mas a razão é a consciência, é o juízo, é a força de vontade, tudo lutando contra esse um. Mas se você não submete isso a Deus, corrompe todo o ser. Todo o ser. Ele incapacita a gente para apreciar a bondade. E quando isso acontece, quando você lê Sério Grande Conflito, você percebe diversas pessoas. Judas, Saul, Salomão, graças a Deus, não se perdeu, não chegou a se perder porque se converteu no final da vida. Mas eles não acordaram um dia e falaram assim, ah, hoje eu vou me tornar um assassino. Hoje eu vou cobiçar tudo de todos. E eu vou roubar de todo mundo. Não precisaram fazer isso. Eles apenas deixaram de estar profundamente conectados com Deus um dia, em uma coisa, um sentimento, que eles receberam luz a respeito do assunto, esse sentimento está errado. E eles não tomaram a decisão de mudar. Um único sentimento. Uma única maneira de pensar negativa e prejudicial. É o que eles mantiveram no caráter. E esse erro foi trazendo outros erros, foi agregando outros erros a si e corrompeu todo o ser. Todo o ser. A dura realidade, queridos, é que nosso estado é tão decadente, tão desamparado, que a gente não precisa decidir se perverter. Basta condescender com uma única categoria de pecado. Isso corrompe todo ser, deteriora todo ser humano. E o dilúvio foi o momento onde esses seres estavam condescendidos, ao ponto de Jesus dizer o seguinte, olha, toda a intenção dos pensamentos deles é somar continuamente. Esse é o estado ao que os seres humanos chegaram. Foi isso que aconteceu no dilúvio. Por isso que o ser humano teve que ser destruído. Deus não se arrependeu de ter criado o ser humano porque Deus se arrepende. Mas é porque não havia outro jeito para o ser humano. Eles iriam se destruir mais cedo ou mais tarde. E aí, para eles não se destruírem e o mais forte prevalecer, Deus destruiu para que o misericordioso, o justo, o piedoso pudesse viver. Por isso que foi que Deus destruiu. E aí, eu convido você a fazer uma reflexão mais séria e presta muita atenção porque isso daqui é uma das pontes mais importantes dessa noite. Eu quero que você entenda comigo o que é livre-arbítrio. Nós costumamos dizer assim, nós temos o livre-arbítrio, nós temos isso, nós temos aquelas coisas outras. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é livre-arbítrio? Você sabe o que é livre-arbítrio? Nós falamos que nós temos livre-arbítrio, mas você tem livre-arbítrio mesmo? Livre-arbítrio é a capacidade de ser árbitro de si mesmo. O que é o árbitro? Pensa no jogo de futebol. O árbitro falou, não, foi ponto de tal, foi falta. Não importa o que os jogadores falarem. O árbitro falou e ele determinou, ele decidiu e acabou, resolveu a questão. E livre-arbítrio é a capacidade de resolver as suas questões, de tomar suas decisões e determinar que aquilo aconteça e aquilo acontecer. Nós temos capacidade de ser árbitro de nós mesmos? Quantas vezes você já determinou que iria acabar com uma situação? Não, eu tô com esse problema aqui de falar mentira e eu não vou mais mentir. Olha, eu estou consumindo muito açúcar e eu não vou mais consumir açúcar. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo, para Deus, para as pessoas, que você não iria mais fazer alguma coisa? Não iria mais passar tanto tempo nas redes sociais? Não iria mais assistir aquela novela ou aquela série da Netflix? Quantas vezes você prometeu que não ia mais perder o controle com seus filhos, ou com seu marido ou sua esposa? Quantas vezes você já disse para si mesmo, não, eu vou ter que tratar os meus pais com um pouco mais de respeito? Quantas vezes você prometeu que você seria mais produtivo e que você seria eficaz no seu trabalho? Quantas vezes você prometeu que não iria mais
Ou quantas vezes você prometeu que a partir de agora seria diferente? Não, agora vai. A partir de agora, eu vou fazer exercício todos os dias. Esse vai ser o ano, eu vou bater 80 quilos com apenas 15% de massa muscular. Eu vou comer 50% de cru nas refeições. Quantas vezes você prometeu? E quão leal a isso você foi? Você percebe que você não tem livre-arbítrio? O ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano tem poder de decisão. E ainda assim, esse poder de decisão ele está enfraquecido. Mas livre-arbítrio o ser humano não tem. O ser humano chegou a um estado tão decadente que nem livre-arbítrio nós temos mais. Porque você várias vezes, como Paulo e como Andrews, decidiram que fariam algumas coisas. E você se achou incapaz. Era impossível. Era sobrenatural. Estava acima da capacidade da sua natureza humana fazer algumas determinadas coisas que você tinha prometido. Você decidiu. Você arbitrou. Não, a partir de agora vai ser assim. Mas não teve como fazer. Você sabe do que eu estou falando. O final do ano passou agora há pouco. Eu espero que você tenha refletido sobre os seus erros, seus acertos no ano de 2025 e decidido fazer algumas coisas diferentes. Eu também fiz isso. Eu pensei o que eu tinha que fazer em 2026 para conseguir crescer, para conseguir fazer muita coisa. E de lá para cá, quantos erros nós cometemos? Quantas vezes nós ferimos os princípios que nós mesmos estabelecemos para a gente? Você consegue entender o estado em que o ser humano está? E como conciliar esse ser humano com Deus? E aqui, eu preciso que você entenda um pouco mais a malignidade do pecado. Às vezes a gente pode olhar para a Bíblia e achar que algumas coisas são injustas, porque umas pessoas cometem umas mentirinhas, mas o salário do pecado é a morte. Então, cometer uma mentirinha, ele vai ter que ser punido. Vai ter que morrer. Mas aí a gente vê um pedófilo, um assassino, um estuprador, que causa uma dor angustiante, um sofrimento, arruína famílias, um assassino. E a gente fala, essa pessoa também vai ter que sofrer a morte eterna. E a gente olha e fala assim, mas peraí, não é um pouco injusto? A balança, sabe a balança da justiça assim? Parece que essa balança tá um pouco desequilibrada. Uma mentirinha, tá, dá um castigo aí pra ele, mas matar, ainda mais quando foi a gente que praticou essa mentirinha, né? Não, calma lá. Foi só uma coisinha mais leve, mais suave assim, eu não sou tão mal assim. Relaxa, não me condena desse jeito, não. E aí a gente olha para o assassino, para a prostituta, para o pedófilo, e fala, não, morte, tinha que ter pena de morte aqui nesse país, tinha prisão perpétua e castigo. Se pudesse dar mais umas chicotadas, alguma coisa, acrescenta mais aí. Por que tudo tem que ser punido com morte eterna? Queridos, enquanto eu e você acharmos que uma mentirinha não deve ser punido com morte eterna, enquanto que os pecados grandes, hediondos, horríveis, têm que ser punidos com morte eterna, a gente não entendeu a verdadeira malignidade do pecado. A gente não entendeu o verdadeiro estado em que o ser humano está. A gente não entendeu como a gente está desamparado e o quanto a gente precisa de um Salvador à altura ou ainda maior do que o nosso pecado. Porque se fosse somente um Salvador na mesma altura, eles podiam digladiar e o Salvador nosso poderia perecer mas nós precisamos de um Salvador acima dos nossos pecados. E a verdade é que uma mentirinha ela é tão ruim, e tão diabólica, e tão destrutiva, quanto um grande pecado de uma pedofilia, um assassinato e uma coisa desse tipo. Pare para refletir. Satanás nunca pegou o pescoço de Eva, enforcou ela e falou assim, agora você me paga, porque eu tenho inveja de você, porque você está num paraíso e eu não tenho mais acesso a um paraíso. Satanás não enforcou Eva. Ele não obrigou Eva a fazer alguma coisa. Satanás matou Eva, porque o salário do pecado dela lá é a morte, no dia em que ela comer, certamente morreria, com uma mentirinha. Se a gente quisesse, tá vendo como a nossa justiça é incompleta? Se eu fosse juiz, se você fosse juiz, se nós fôssemos juízes, talvez a gente olharia para aqueles grandes criminosos e falaria assim, rapaz, esse aqui, olha, antes de morrer, ele vai ter que sofrer. Nós vamos botar ele aqui despido, vamos deixar ele no frio, na neve, depois passar o calor do sol, vamos dar umas chibatadas neles com galho de limão, espinhento, e a gente acrescentaria ali as condenações deles. E a gente olha para nós mesmos e acha que a gente passa limpo, né? Só ficar de castigo no sol 5 minutinhos, como acontecia quando eu era pequeno, e resolve isso, né? A gente pensa que é só isso. Quando a gente entende a condenação de um único erro,
que uma única mentirinha, ela arruinaria a segurança do universo. Se temos aqui um assassino, ele tem que ser morto, condenado. Mas esse mentiroso não, o mentiroso não vai ser morto, condenado. Esse mentiroso, basta passar informações erradas, e ele ceifa a vida de pessoas tanto quanto o assassino. Porque um único defeito de caráter corrompe o ser inteiro. Corrompe o ser inteiro. Esse é o ser humano tal qual ele é. Não tem capacidade. Não tem livre-arbítrio. E queridos, enquanto eu e você não entendemos a malignidade do nosso pecado, a gente não está verdadeiramente corrompido. A gente não entende o nível do Salvador que a gente precisa. A gente não entende o quanto a gente está desamparado. A gente lê escrito lá na Bíblia e acha bonitinho. Porque o Espírito Santo virá convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu já devo estar na parte da justiça ou da bondade, de alguma coisa. A gente pensa assim. Mas às vezes a gente não entende o que significa ser convencido do pecado. A gente olha e fala, não, eu sei que ontem eu menti, ou eu comi demais ontem, eu sei que foi errado. Eu estou convencido. O Espírito Santo fez, eu trabalho minha vida, tá tudo certo. Ser convencido do pecado não é convencido de que eu fiz algo errado. O que é pecado e o que não é pecado, necessariamente, embora isso também está incluso. Mas é ser convencido da malignidade, do quão horrível, do quão diabólico, do quão destruidor é cada erro que nós cometemos. O quão contrário à natureza benéfica, benevolente, inculpável, santa, irrepreensível e que nem pode ser tentada pelo mal. É quanto o pecado é contrário à natureza de Deus. O quanto que a gente está incapacitado para viver numa sociedade onde todos os seres funcionam da maneira como a sua configuração mental foi feita para funcionar. Para viver, para sentir prazer no amor e no serviço. Nós não temos condição, nós não temos capacidade de viver numa sociedade dessa. A sociedade do universo que não caiu em pecado. Nós não temos condição. Isso é ser convencido do pecado. Às vezes eu estou olhando aqui para o canto porque vocês estão aparecendo para mim aqui no canto, tá? Então por isso que eu estou olhando para um canto diferente. Mas nós não temos condições. É impossível. Existe um abismo gigantesco. Não tem. Não tem como nós habitarmos numa sociedade dos seres celestiais. Tamanha a destruição que o pecado ocasionou em nós. Nem Andrews, nem Paulo, nem Mahatma Gandhi, nem Teresa de Calcutá, pode pensar aí, ninguém conseguiu lidar com essa circunstância. Nenhum desses grandes nomes que você conhece. Nós estamos desamparados. Como conectar esse ser humano nesse estado com Deus? Eu quero que você entenda como essa conexão poderia acontecer. Porque os nossos sentimentos, aquilo que existe no nosso coração é tão contrário à natureza de Deus aquilo que há no coração de Deus está tão acima da nossa natureza, é tão sobrenatural para nós, é tão impossível, que não tinha como essa conexão acontecer. Não tinha como os sentimentos de Deus, nosso coração, o coração de Deus, nosso, se conectarem de novo, porque como andariam dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Era total oposição, total inimizade. E, no entanto, Deus amava o ser humano. E alguma coisa tinha que ser feita para que o coração do ser humano degradado, corrompido, judiado, desconfigurado, pudesse ser reconectado com o coração de Deus. E como isso pode acontecer? Como é que o ser humano pode agora voltar a ter os mesmos sentimentos de Deus? Isso é um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar te explicar contando uma história. Alguém já viu esse cidadão aqui? Alguém já ouviu falar desse homem? Esse homem se chamava, né, não sei se ele está vivo, mas se chamava Adonis Hill. Adonis Hill tinha uma característica muito interessante. Ele era um fisiculturista, ou é uma pessoa ligada muito à educação física e aos esportes. E ele tinha um físico bem desenvolvido, impressionante, tudo mais. Era um cara, um rato de academia, trabalhava como personal trainer, ajudava muitas pessoas. Pensava em alguém bom para atividade física, você que prometeu esse ano que vai fazer atividade física, era esse cara que você tinha que pedir ajuda. Ele ia te ajudar, ia dar certo. E Adonis Hill, ele tinha sua carreira, estava muito bem, estava contente, estava fazendo seu trabalho, mas havia um desafio em sua vida. Talvez ele tivesse outros desafios pessoais, mas havia um desafio em sua vida. Ele tinha uma aluna. E ele ajudava essa aluna, era cliente dele, e, no entanto, ela não se destravava. Ela não conseguia. Ela se esforçava, ela tentava controlar o apetite, às vezes ela fazia dieta, ela começava a fazer exercício, mas ela não conseguia perder peso. Estava acima da capacidade da natureza dela. Ela não conseguia. Ela tentou de tudo. Tentava quase tudo que falava, ela ia lá, remédios, treinos, dieta, o que pudesse tentar. Ela tentava e não conseguia perder peso. E aí ele tentava incentivar, vai, você consegue, vamos, vai lá junto, persevera. Não. E
uma mensagem que às vezes a aluna podia transmitir, cortava o coração dele. Ele dizia assim: você não está no meu lugar. Você não entende o que eu estou passando. Não é tão fácil para mim. Olha o seu corpo, olha o meu. E um dia, a Adonis Hill tomou uma decisão muito confusa, muito esquisita. Ele arriscou sua carreira, arriscou sua saúde mental, arriscou seu porte físico. E durante algum tempo, Adonis Hill sumiu das academias. As pessoas não viam onde ele estava. Eu estou poetizando aqui a história, tá? Mas essa história é real e você vai ver aqui fotos comprovando isso. Ele sumiu das academias, ninguém via onde ele estava. E só podia encontrar ele comendo e comendo e comendo e comendo. Até que algum tempo depois, Adonis Hill foi encontrado neste estado aqui. Um homem que era um fisiculturista, com um corpo fantástico, trabalhado, desenhado, foi encontrado neste estado aqui. E qual foi o choque de sua aluna de treino quando ela viu ele nesse estado? Ela tentou entender o que estava acontecendo. E aí ele explicou para ela: agora eu sinto o que você sente. Eu carrego o peso que você carrega. Eu sei o que você está falando. E nós dois vamos sair disso daqui juntos. Queridos, dá quase vontade de chorar, de pensar numa história dessa. E isso aconteceu de verdade. E aí os dois foram juntos para as academias agora, para a academia agora. Os dois estavam juntos no desafio de seguir a dieta. Os dois estavam juntos no desafio de lutar contra o excesso de peso. E agora, essa jovem, ela entendeu que ele sentia o que sentia. Ela se sentiu compreendida, se sentiu acolhida, se sentiu amada, porque ele tinha se tornado como ela. No estado triste, sobrecarregado que ela estava. No entanto, ele carregava o peso por ele e ajudava emocionalmente carregando o peso por ela, mentalmente. A iniciativa, a decisão, a perseverança. E ele conseguiu ajudar aquela aluna. E depois, é claro, ele saiu desse estado também, e depois seu corpo ficou melhor trabalhado até do que antes estava. Mas isso é o que precisava ser feito para que pudesse de novo reconectar o ser humano, corrompido, totalmente degradado pelo pecado, com um Deus que nem pode ser tentado pelo mal. Gente, o abismo era tão grande, Deus nem podia ser tentado. Não podia passar no coração dele algum pensamento negativo. E, no entanto, para que houvesse conexão, que é o grande tema dessa Semana Santa, Cristo carregando os nossos pecados, e você toma posse disso, conectando a sua vida com ele, mas era necessário que você entendesse isso aqui. Porque Cristo precisou sentir aquilo que o ser humano sente. Era fácil Deus dizer lá do céu assim: ó, se vocês vencerem aí, eu vou colocar um período de teste aqui, se vocês passarem aí uns 5 anos vencendo o pecado, tal, assim, sem cometer grandes erros assim, eu vou ver se eu tenho misericórdia de vocês, se a gente consegue uma vaguinha aqui no céu para vocês, se vocês conseguem ser libertos desse mundo. Não. Um único pecado custaria a vida dessa pessoa. Por causa de tudo que o pecado faz dentro da natureza humana. E para que pudesse haver, de novo, para que o ser humano pudesse ser levado de seu estado deplorável, decaído, destruído, para o estado em que Deus está, de ter o mesmo pensamento e o sentimento que houve em Cristo Jesus, precisava que Deus descesse. Ele precisava se tornar humano também, para que ele pudesse ser tentado, porque como Deus, sem ser humano, ele nem poderia ser tentado. A palavra inspirada diz pra gente que se Deus apenas se tivesse tornado um anjo, já seria muita humilhação. Porque o criador da matéria, do tempo e do espaço, agora entra no tempo, matéria, quer dizer, matéria não necessariamente que os anjos são espirituais, né? Mas eles entram no tempo, se prendem ao tempo, já seria humilhação para Deus. Mas ele não se contentou só com ser Deus, com ser anjo, o principal dos anjos, o arcanjo Miguel. Ele se tornou ser humano, o mais desprezado, o mais humilhado, o mais rejeitado dos seres humanos, para poder se conectar com os nossos sentimentos, para poder se conectar com os nossos pensamentos. E agora ele dizia assim: eu sei do peso que você carrega, eu estou levando ele junto com você, mas nós vamos conseguir, ou melhor, você não consegue, eu vou conseguir por você, vai dar certo, você vai vencer, porque eu vou vencer para você. Era isso que precisava acontecer. E sabe, queridos, por causa disso que Cristo fez por nós, nós temos um sumo sacerdote que entende de verdade aquilo que a gente passa. Que ele sabe o que é ser tentado. Porque como Deus, ele não podia ser tentado. Ele teve que se tornar humano para saber o que é ter fome. O que é ter o impulso de querer comer e não poder. E ter que controlar esse impulso. Para sentir raiva, um sangue fervendo, subindo pela corrente sanguínea. E ter que controlar isso.
para sentir vontade de descontar sua raiva em alguém e não poder fazer, para sentir vontade de dar uns puxões de orelhas desequilibrados em alguns, como os discípulos às vezes fizeram, tornaram necessário na visão humana, mas Cristo manteve-se controlado e deu apenas o puxão de orelha amoroso que era necessário para corrigir a conduta e não para puni-lo e para se vingar. Não. A punição de Deus nunca tem o objetivo de se vingar, ela sempre tem o objetivo de corrigir. E é por isso que a gente tem que deixar muitas vezes a vingança com Deus, porque assim, se a gente fosse corrigir, a gente ia corrigir para destruir, se a gente fosse se vingar. A gente ia se vingar para destruir. Deus, a vingança de Deus, a correção de Deus, ela é redentiva, ela não é destrutiva como a nossa correção. E é por isso que a gente tem que estar muito conectado com Deus para corrigir as condutas erradas que a gente vê ao nosso redor. Queridos, por causa que Deus fez esse sacrifício, hoje existe conexão entre o céu e a terra. Deus entende o que passa no seu coração. E é por entender e conhecer os seus fardos e carregar esses fardos junto com você, que ele fala, eu posso levar os seus sentimentos negativos. Eu posso levar a confusão mental que você vive. Eu posso levar os pecados que você tem. Eu posso levar as mágoas que você sentiu, as raivas, as compulsões. Eu posso levar as injustiças, os ferimentos que você carrega. Eu posso levar tudo isso para você. Eu quero ler um texto aqui com você. E eu quero que você entenda. Comece a entender hoje, porque a gente só vai entender completamente, assim, mais plenamente no final dessa semana. Mas eu quero que você comece a entender hoje como a reconexão com Deus acontece. Olha o que diz esse texto do livro Caminho a Cristo. Exponde continuamente ao Senhor as vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados, temores. Não, olha o tanto de coisa ruim que falou que é para você falar para Deus. Às vezes você pensa que você tem que se melhorar para ir a Deus. Deus não precisa que você se melhore. Presta atenção numa coisa, esse pensamento é diabólico. Não tem como você melhorar para ir a Deus, porque tudo que é de bom em você provém de Deus. Então, eu e você temos que ir a Deus do jeito que nós estamos. Com os pensamentos negativos, com as vontades de assassinato, com as compulsões, com as raivas, com o desejo de vingança, com as injustiças, com os ferimentos que nós temos. Porque está acima da capacidade da natureza humana se livrar de muita coisa que a gente carrega. É sobrenatural. Está acima da capacidade da natureza humana. Tudo que você tem de negativo leva... Quantos pregadores, queridos, eu ouço falando assim, quantas vezes você já ouviu pregadores dizendo assim, ó, dê o seu melhor para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa do seu melhor, porque o que há de melhor em você é Ele que te deu. Já veio dele. Ele precisa do que há em você que não presta. Do que há de você que é lixo, que não serve para nada. É disso que Deus precisa em você. E a gente não vive uma vida espiritual mais plena, porque a gente quer entregar o que há de bom em nós para Deus. Deus não precisa do que há de bom em nós. Ele precisa da gente tudo, todo. Com o que há de bom e com a sujeira. Com a porcaria, com o que não presta. Com sentimentos negativos. Porque é Ele quem pode mudar, trabalhar, trocar essas coisas dentro de nós. Vá a Deus do jeito que você está. Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados, temores. Não o podeis sobrecarregar, não o podeis fatigar. Porque o Senhor é muito misericórdia e piedoso. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas e ante a nossa expressão delas. Levai-lhe tudo quanto vos causa perplexidade. Coisa alguma demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que o não observe. Esse é o Deus que eu e você servimos. Satanás convenceu você e eu a pensarmos que o nosso Deus está lá, segurando um raio na mão. Peraí, deixa eu achar um pecado aqui. A hora que eu achar, mas vou pegar. Esse não é o Deus que eu e você servimos. Esse é Satanás. Ele tenta fazer a gente pensar que nosso Deus tem o mesmo caráter dele. Mas é ele que é o acusador dos irmãos. Ele fica instigando o pecado, e a hora que a gente peca, ele chega lá para Deus, ó, não pode abençoar, porque tá com isso aqui. Esse é ele, não é Deus. Deus é isso aqui que eu estou lendo para você. Nada de que de algum modo se relacione com a vossa paz é tão insignificante que não observe. Não há na vossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que não possa ler, perplexidade alguma demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentará a alma. Nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma sincera prece escapar de seus lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse, imediato. Quando você orou, não pense que amanhã, no que vem, Deus vai pensar no seu caso. Imediato interesse.
Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra pessoa por quem ele houvesse dado o seu bem-amado filho. Escuta aqui, ele se tornou obeso por você. Ele foi tentado a sentir raiva por você. Ele foi tentado a se vingar por mim e por você. Ele foi injustiçado, humilhado, traído, cuspido, ignorado, abusado por mim e por você. Por você. Não foi pelo seu irmão que está comigo aqui assistindo nossa live. Foi por você. Não é por... É por você. Que está assistindo agora, que está assistindo depois gravado. Foi por você que Jesus fez isso. Não foi por outra pessoa. E é por isso que você pode falar com Deus sobre seus sentimentos. É assim que acontece, porque Ele te entende. Essa história é clássica, mas é importante lembrá-la agora. O pastor Bullion, ele pregava em muitos lugares sobre conversar com Deus. E uma vez uma irmã o procurou e falou assim, pastor, eu acho que essa história de conversar com Deus não funciona para mim, eu preciso de uma solução ainda diferente. Ele falou, mas por que não serve conversar com Deus? Por que conversar com Deus não serve para você? Porque eu não gosto de nada do que Deus gosta, e Deus não gosta daquilo que eu gosto. Mas, irmã, como é que pode ser isso? Pastor, eu só gosto de assistir novela. Eu só gosto de novela, só disso que eu gosto, não gosto mais de nada. E Deus não permite que eu assista novela. Isso é errado. Então, não tem como eu conversar com Deus. E aí o pastor pensou e falou, por que você não conversa com Deus sobre novela? Conversar com Deus sobre novela? Sim, se é só isso que te interessa, Deus se interessa por você. E Ele vai conversar com você sobre novela porque é só sobre isso que você sabe conversar. E aquela irmã saiu pensativa. Algum tempo depois, o pastor Bullion voltou a pregar naquele lugar. E pregou, e depois ele foi cumprimentar as pessoas, e aquela irmã chegou de novo. E aí, irmã, tudo bem com você? E você, continua conversando com Deus sobre novela? Ah, não, pastor, eu parei de conversar. Eu não converso com Deus sobre novela. O que foi? Parou de conversar com Deus? Não, pastor. É que agora eu tenho tanta coisa para falar com Deus que eu nem assisto mais novela, não falo mais com Deus sobre novela. Minha vida não tem mais novela na minha vida. Queridos, converse com Deus sobre o seu sentimento. Leve para Cristo o que você tem hoje. Não espere estar melhor porque você nunca vai estar. É Deus quem te melhora. Leve a Deus aquilo que você tem hoje. Bom, ruim, sujo, pior ainda. Leve. É isso que Deus quer em você. Porque Ele sabe que é isso que te oprime. E a coisa que Ele mais quer em você é ver você feliz. Ele pagou um preço. Ele sentiu o que você sente. Ele entende o que é estar infeliz. Ele entende o que é estar preso. Está tentando agir de um jeito diferente e não conseguir, porque está preso, não tem como sair desse estado. Ele sabe o que é isso. Leve isto para Ele. Porque é isso que Ele quer em você. Eu preciso ir caminhando para o encerramento dessa mensagem. E eu quero que você entenda o que é pecado contra o Espírito Santo, porque talvez tenha alguns aqui que pensaram, nossa, Nelson, eu entendi toda a parte que você falou sobre o ser humano ser ruim. E eu fui tão longe que eu acho que eu não tem mais opção para mim. Os sentimentos negativos, os pensamentos, os desejos ruins, essas coisas estão tão impregnadas no meu ser que não tem mais jeito. Eu fui longe demais. Eu quero dizer para você, eu sei o que é ter a sensação de ter ido longe demais. Eu sei o que é a sensação de ter cometido pecado contra o Espírito Santo. Eu sei o que é isso. E eu quero dizer uma coisa para você, eu quero te explicar o que é pecado contra o Espírito Santo. Existem várias ilustrações que a gente pode contar para isso. Mas eu quero contar só uma, porque nosso tempo já está se encerrando. Eu quero contar uma experiência para você. Havia um pastor, esse pastor que contou essa experiência para a gente. Ele tinha um amigo. E quando antes de ser pastor, ele foi do exército. E durante um tempo, chegou um momento que os colegas de exército desse camarada descobriram que ele tinha 2 namoradas. E aí o pessoal chamou a atenção dele, poxa, você tá fazendo coisa errada, né? Você tem 2 namoradas, como é que é isso? Ele falou assim, mas eu não sei, eu não consigo largar, eu vou ter que largar de uma, mas não largou. Aí continuou com as 2. E daqui a algum tempo descobriu que ele estava fazendo coisas erradas com essas namoradas, com uma delas. E descobriu que ele estava fazendo coisa errada com a outra também. E aí daqui a algum tempo percebeu-se que uma delas estava grávida. E aí pensaram, bom, então agora você vai se casar com essa, né? Vai se resolver. Mas daqui a pouco tempo a outra estava grávida também. E o tempo foi se passando e essa confusão se prolongando de modo que o indivíduo tinha 2 famílias, anos e anos depois. Ele passava algum tempo com uma, depois saía e ia lá e passava tempo com outra. E as pessoas conversavam com ele tentando entender em que estado que estava a consciência dele. E aí ele falava assim, Salomão teve 1000 mulheres, por que eu não posso ter apenas 2? Eu não quero colocar isso como uma sentença categoricamente negativa. Mas
O pecado contra o Espírito Santo, o transpor o limite da misericórdia de Deus, não significa que a misericórdia de Deus se acabou. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela não se acaba. Nelson, é muito confuso isso para mim, e os versos que falam sobre a ira de Deus, presta atenção no que eu estou dizendo. A misericórdia de Deus não se acaba. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. E ao longo da eternidade vai existir dia e noite, tarde e manhã. E, portanto, a misericórdia de Deus vai se renovar para sempre. A misericórdia de Deus nunca acaba. O pecado contra o Espírito Santo acontece quando, de tanta familiaridade, de tanta prática do pecado, de tanto amar o pecado e ser incapacitado para apreciar, reconhecer e se conectar com o que é bom, o ser humano, ele silencia seu ouvido para a voz do Espírito Santo e ele decidiu irremissivelmente em seu próprio coração que, independente de quantas vezes o Espírito Santo convidar para voltar, ele vai rejeitar todas as vezes que vai ser ofertado. Não é que a misericórdia de Deus acabou, é que ele tomou uma decisão irremissível em seu coração de não aceitar, independente de quantas vezes essa oportunidade seja entregue. O pecado contra o Espírito Santo, o fechamento da porta da graça, não acontece porque Deus acabou a misericórdia, não tem mais. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é tão bondoso, tão santo, que não pode ser tentado pelo mal. Nada, querido, que você faça pode ter... Fala teu Deus assim, não, filho, agora você foi longe demais, eu não consigo mais te perdoar dessa vez. Isso magoou demais o meu coração. Deus não passa esse tipo de coisa no coração de Deus em relação a você. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele teve que se tornar humano para poder ser tentado. E venceu, não cedeu. Não passa esse tipo de coisa no coração de Deus contra você. Existe misericórdia hoje para você, você pode levar toda a sujeira que você tem enxergado no seu coração, leva para Deus hoje, porque Ele pode lidar com isso. O seu pecado não pode, não consegue ser maior do que Deus. Se você hoje ainda entende que o que você fez foi errado e que Deus te convida a voltar, é porque hoje existe ainda oportunidade para você. É porque hoje o seu coração ainda não está tão entretecido com o pecado que decidiu definitivamente rejeitar todas as chances que Deus te der. Porque se dependesse só do coração de Deus, Ele sempre daria mais uma chance. Mas é o ser humano que decide rejeitar todas as chances. Hoje você ainda tem uma chance. Deus não esgotou as oportunidades para você. Ainda existe misericórdia para você. E queridos, eu preciso encerrar isso aqui dizendo mais uma coisa para você. O ato estranho de Deus é o ato da destruição. Para Deus, Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta, se corrija. Amanhã você vai entender, amanhã ou depois, acredito que é amanhã, você vai entender por que às vezes parece que o justo sofre mais do que os ímpios. Nós estamos falando sobre uma Semana Santa que tem que curar o nosso emocional. E às vezes fere o nosso emocional ver que os justos parecem sofrer mais do que os ímpios. E amanhã você vai entender por quê. Por isso não perca a programação de amanhã. Mas eu quero que você entenda, a destruição é um ato estranho para Deus. Pare e pense numa coisa. E eu espero que eu consiga não chorar enquanto eu fale isso. Mas o coração de Deus é tão bom, tão bom, tão bom. E eu não falei o tanto de bom que é tão bom. Tão cheio de amor, tão transbordante disso. Só existe uma coisa que move Deus: amar, servir. E servir de novo, e amar de novo, e fazer feliz. É tão bom que a destruição é um ato estranho para Deus a tal ponto que da parte de Deus não existiria inimizade dele contra nenhum ser humano. Você sabe por que Satanás é Satanás? Porque ele esgotou todas as misericórdias, ele já decidiu que todas as chances que Deus der, ele vai rejeitar. Mas eu quero que você entenda como Deus não pode ser nem tentado pelo mal. Até mesmo as coisas ruins, as blasfêmias que os ímpios e que os demônios fazem, não conseguem despertar no coração de Deus ódio contra eles. Os demônios são inimigos de Deus porque eles decidiram ser demônios. Eles decidiram, enquanto eu estiver vivo, eu vou viver para prejudicar. Eu vou viver para ser contrário ao princípio de amar e servir. E eu vou prejudicar essas criaturas que Deus tem, esses filhos dele, para causar dor no coração dele. É por causa disso que existe inimizade. E aí Deus não pode deixar o pecado existindo sempre, porque senão vai ficar todo mundo sofrendo sempre. E aí por isso existe inimizade entre Deus e os demônios. Mas Deus criou eles. Deus amou eles. E Deus não consegue ter ódio deles. E no dia, eu não sei se você lembra que nas leis para o povo de Israel havia uma lei que era meio estranha.
quando um pai tivesse um filho rebelde, contumaz, que eles dessem todas as advertências, e o filho não se corrigisse, esse pai tinha que levar esses filhos para a autoridade e falar assim, ó, não dá de mais jeito. E aí os pais tinham que ser os primeiros a tirar a pedra. Queridos, Deus conhece o que é essa dor. Mas ele ainda é pai. E ele ainda vai chorar no dia que ele tiver que fazer isso. Porque foi ele quem criou Lúcifer. Foi ele quem deu tantas qualidades para ele. Foi ele quem fez de tudo para que ele não se corrompesse. Foi ele que pagou o preço. É por isso que Deus vai chorar quando ele tiver que destruir criaturas que ele fez para serem felizes eternamente. Deus vai chorar. Porque a inimizade, e eu não estou dizendo com isso que você tem que ter piedade de Lúcifer, não. Ele é ruim, não é nosso filho, é filho de, ele foi criatura de Deus, não é nossa. Então não tem que ter piedade de Lúcifer, nada desse tipo de coisa. Foi a decisão que ele tomou. Mas se até em relação aos demônios é isso, o que você pensa em relação a você? Não pode existir no coração de Deus um pensamento mau em relação a você. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é um Deus que não pode ser tentado pelo mal. Esse é um Deus que empreendeu um processo de alto risco. Ele poderia perder tudo, por mim e por você, para conectar, para entender o que você sente, para poder conectar essas emoções. Para que você não ficasse somente com conexão com os sentimentos de Satanás, mas que para que você pudesse ter de novo conexão com o céu. Ele conectou o céu impecável, sem nenhuma maldade, em plena santidade, com a terra, porque ele experimentou os nossos desafios. Esse é o Deus que nós servimos. A única solução para a maldade do seu coração é você permanecer conectado com a videira. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Mas em Deus, podemos tudo. Podemos pedir o que quisermos. Se Ele permanecer em nós, se as palavras dEle permanecerem em nós, podemos pedir o que quisermos e vai ser feito. Se a palavra dEle permanecer em nós. Ele não nos chama de servos, Ele chama de amigos. Eu sei o que eu estou fazendo com você, e eu deixo você saber. Existe um grande conflito. Existe uma desconfiguração que foi criada para fazer você viver para não para servir. Mas só pode viver quem vive para servir. E eu quero voltar você para esse estado. Eu paguei um preço enorme para isso. Eu estou contando para você tudo o que eu estou fazendo. Você aceita o sacrifício que eu fiz por você? Você aceita o risco que eu corri por você? Não consegue. Não importa o que você faça. Não importa quanto você tente me ofender. Não consegue despertar no meu coração algum desejo ruim em relação a você. Tem um texto que nós lemos esses dias atrás, que a Índia até postou no status dela, e que eu vou mandar para vocês depois no grupo, porque ele é bombástico. Quando você está passando por alguma dificuldade, não pense que você está sob a ira de Deus. Amanhã você vai entender por que às vezes a gente sofre consequências negativas dos nossos atos. E por isso, não falte amanhã. Mas não pense nisso. Continue levando seus fardos a Ele, continue se conectando com Ele. Vá a Cristo do jeito que você está, porque não pode haver no coração de Deus um sentimento negativo em relação a você. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir uma música agora, e eu te imploro que você converse com Deus nesse momento, enquanto você ouve essa música. Que você vá a Deus do jeito que você está, que você se conecte com Deus nesse momento, e peça a Ele que nunca deixe essa conexão se romper. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Que emoção ter Jesus como amigo. Muita paz poder viver e desfrutar. Nossa vida tem assim bom abrigo. Onde vamos todo instante descansar. É Jesus quem nos dá alegrias. É Jesus quem sempre vem nos confortar. Ele nunca deixa sós seus filhinhos. Em suas mãos queremos hoje descansar. Suas mãos buscamos força. Em suas mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom.
A vida então depomos em suas mãos, em suas mãos buscamos força, em suas mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu convido você para fazermos uma oração nesse momento. Pai que está no céu, nós vimos que existia um abismo entre nós e o Senhor. Não tinha como reconectar esses corações. O Senhor nem pode ser tentado pelo mal. Teve que se tornar humano para isso. E o nosso era todo movido pelo mal. E a gente tem que vigiar tanto contra essa tal de mal, que uma única coisa que a gente deixar no nosso caráter pode corromper todas as faculdades superiores em função daquela mau desejo acariciado, aquele mau sentimento guardado, aquela coisa ruim que não está conforme os teus sentimentos e os teus pensamentos. Ó Senhor Deus, era impossível, mas louvamos a Ti, porque Cristo veio para ser a escada que une o céu e a terra, para ser a ponte que transpõe esse abismo e conecta de novo isso que nós somos, esse trapo de imundícia com a eternidade, porque Cristo se tornou humano para poder ser tentado, sentir aquilo que a gente sente e poder falar, eu estou aqui sentindo o que você sente, eu vou junto com você, eu vou por você e eu vou te levar. E nós te agradecemos porque o Senhor nos pode levar. Te agradecemos porque podemos ir a Ti do jeito que a gente está. A gente não precisa ser melhor para ir a Ti, a gente precisa ir do jeito que está hoje. Por favor, Senhor Deus, que cada pessoa consiga enxergar hoje o Senhor de braços abertos, que eles vejam os pregos nas mãos de Jesus, os pregos não, as cicatrizes nas mãos de Jesus, que eles vejam Jesus de braços abertos, batendo a porta e abram o coração, para que Jesus entre, Jesus faça a limpeza, porque não tem como a gente entrar e limpar o coração, não tem como a gente se preparar para ir a Ti, não tem como a gente se preparar para receber Jesus, a gente tem que receber Jesus do jeito que está, e Ele nos prepara para si mesmo. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tome cada coração aqui do jeito que está. A verdade é que às vezes nós somos tão egoístas que nem entregar o nosso coração nós conseguimos. Mas o Senhor disse na tua palavra que o Senhor tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração. Então cumpra a tua promessa, tira o nosso coração egoísta. Nos dá o teu coração, Senhor Deus. Um coração que ama, que serve, que compreende, que aceita o teu amor por nós, que se constrange ante esse amor e que é transformado por esse amor. Ser com cada um. Carregue cada uma dessas dores e traga-nos de volta aqui amanhã para aprendermos e tomarmos mais posse do teu poder sobrenatural para nós. No sagrado, precioso, imensurável Cristo Jesus, nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, meu bem, pela mensagem de hoje. Que essa mensagem se torne uma realidade na nossa vida, que nós consigamos tomar posse de tudo aquilo que o sacrifício de Jesus significa para nós. Que ele nos leve, que essa compreensão nos leve a nos aproximar do Senhor, né, da forma que estamos e sermos tão maravilhosamente acolhidos em seus braços. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Amanhã nós vamos estar de volta no mesmo horário, tá bom? 7 horas do horário de Brasília. Se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário a fazer, fique à vontade nesse momento. Senão, nós já vamos encerrando por aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário? Boa noite. Boa noite. Aldineide. Eu queria saber o porquê. Tipo assim, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Eu acredito no perdão dele. Mas porque às vezes Mas eu ainda continuo achando que quando eu peco, eu continuo me culpando e achando que ele não vai me perdoar, entendeu? Assim, ou, ou seja, que eu não consigo me perdoar.
apesar de entender o sacrifício de Jesus, entender o amor dele, a pergunta é, será que eu não creio o suficiente nele, para acreditar que ele me perdoou? Uma pergunta muito importante a sua, é Aldinei, né? Falei Isso. certo? Isso. Uma pergunta muito importante a sua. Onde está o ponto de equilíbrio nisso? A gente não pode olhar para os pecados que a gente comete e simplesmente, não, relaxa, Deus vai perdoar isso aí. E continuar preguiçoso assim em relação a lutar contra os nossos defeitos. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode ficar adoecido. Nossa, fiz isso de novo, vai ser o fim. A gente não pode fazer. Onde está o ponto de equilíbrio nisso? Respondendo a sua pergunta, existem alguns passos para isso. O primeiro passo é você entender essa mensagem que a gente tem hoje. Às vezes a gente falha por falta de compreensão, e Jesus disse isso na Bíblia, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, e ele também disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, não entendendo como funciona o mecanismo da santificação em nossa vida, tá? Então, a verdade é, não existe possibilidade de Deus não te perdoar, entendeu? Toda a possibilidade de você não ser perdoado é porque você rejeitou o perdão, entendeu? É porque o ser humano, e pela graça de Deus isso não vai acontecer, tá? Então, é porque o ser humano rejeita o perdão, não é porque Deus não tenha espaço para perdoar. Ele tem. Só que, evidentemente, existem pecados que eles vão... que o nível de corrupção que ele causa na gente é muito mais acelerado do que outros. Então, por exemplo, se eu comi mais do que deveria hoje, isso vai exercer um certo embrutecimento das minhas faculdades morais boas, das minhas faculdades superiores. Mas é muito mais fácil eu me corrigir depois disso do que se eu cometer um assassinato. Porque o nível de estrago, de prejuízo que ele causa em mim, bem como no próximo, eles são meio correspondentes, o tanto de prejuízo que eu causo no próximo, quanto o que causa em mim. Entende? Então, existem níveis diferentes. E é por isso que a gente precisa entender como encarar isso do jeito certo. Primeiro ponto é, Deus sempre vai te perdoar, mas não é bom para você, por causa do que o pecado faz em você, você condescender com ele mais tempo, tá? E aí, qual que é? Essa é exatamente a lógica. Você tem que evitar o pecado e odiar o pecado por causa da essência e do que ele é. Você não tem que odiar a si mesmo. Quando a gente tiver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a gente vai entender. Cristo, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E pagou um preço gigantesco por isso, absurdo. Então, você vai entender que você precisa amar a você. Amar não o amor próprio egoísta, mas aquele amor que inspira o respeito próprio, o cuidado próprio e que leva você a fortalecer suas faculdades superiores. Tá? Então, é isso que você precisa cultivar. Você não precisa cultivar o ódio ou o ódio a você. Você tem que cultivar o ódio pelo pecado, pelo egoísmo, habitando a sua natureza. E aí, quanto mais ódio você sente pelo egoísmo, mais você se conecta com Deus, que é essa videira, que é o único no qual a gente pode fazer as boas coisas. Sem Cristo, nada podemos fazer de bom. Entendeu a lógica? Não se odeie. Odeie o pecado que habita em você. E corra para Cristo sempre. Acho que daqui a 2 dias nós vamos ter uma mensagem cujo foco é como manter essa conexão com Cristo. Tá bom? Eu não sei se é 2 dias ou 3 dias, mas nós vamos ter um dia aqui na Semana Santa que o foco é isso aqui. Como manter essa conexão? Consegui explicar? Sim, sim, perfeitamente. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de participar? Pode mandar no chat ou pode abrir o microfone. A irmã Aline Barros comentou, maravilhosa mensagem, graça abundante. Quando começamos a compreender a nossa condição e sinal, é sinal de que os enganos de Satanás estão perdendo seu poder sobre nós. Exatamente, Aline. Exatamente. Muito obrigado, isso contribuiu mesmo. Tá? Porque existe um processo, e acho que vai ser bom eu falar para vocês aqui sobre isso. Existe um processo como a santificação ela acontece em nossa vida. Então, vamos lá. Esse processo ele começa por conhecimento intelectual, ele é alimentado por desejo emocional, ele é iniciado, assim, a transformação de fato, ela continua por uma decisão espiritual, e por fim a gente recebe a mudança da nossa realidade material. Tá? E cada um desses passos que você dá, eles se retroalimentam. Então, por exemplo, antes você não sabia
Vamos citar aqui dentro de cuidado da saúde, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente sabe que o desenvolvimento espiritual exige da gente cuidado com o templo do Espírito Santo. Então, antes você não sabia, sei lá, que excesso de açúcar faz mal. Você achava que comia, e como você se sentia alegre logo depois de comer, então você achava que fazia bem. Agora, chega a luz, conhecimento intelectual na sua mente, e você entende que, na verdade, ele causa um pico de euforia, e depois ele causa um pico de depressão, um pico inverso, né, de depressão. E aí, você fala, opa, então isso vai fazer mal. Isso é um conhecimento intelectual. A iluminação espiritual vai vir na sua mente quando você entender que isso também vai afetar o seu espiritual. Então, como você conheceu que é possível viver uma realidade melhor do que você está vivendo, aí você passa a desejar. Quanto mais você conhece, busca esse conhecimento, você deseja mais isso daí. E aí chega um momento em que você toma a decisão, então vou controlar o meu uso de açúcar. E aí você precisa perseverar nessa decisão por meio do poder de Deus. Isso é uma decisão espiritual, por quê? Vocês vão aprender ao longo dessa Semana Santa que as decisões que a gente toma para mudança, para melhoria real na nossa vida, somente acontecem por meio do poder sobrenatural de Deus. Porque a gente não tem poder, está acima da nossa capacidade natural, é sobrenatural. Fazer algumas mudanças. Tem coisas que a gente não tem poder para vencer. Inclusive, ontem fizeram uma pergunta sobre isso, e é uma coisa que vai ser mais amplamente respondida aqui ao longo da Semana Santa também, tá? Então, é por meio de um poder espiritual que a gente toma a decisão certa de fazer isso. E aí, por fim, a gente persevera nisso e a gente obtém uma nova realidade material. A gente obtém uma mente mais clara, mais estabilidade emocional. A gente não tem picos e vales emocionais por causa do consumo de açúcar, por exemplo. Entendeu? Isso serve para várias outras coisas na vida. Você entende que você não deve se irritar demais, não deve perder a paciência. Você entende que você não deve tratar ninguém mal. Você entende que você deve controlar seu impulso para ficar muito tempo nas telas. E você vai aprendendo. A luz vai chegando. Então é conhecimento intelectual, desejo emocional e espiritual também, obviamente. É decisão moral e espiritual de fazer a coisa. E você tem uma mudança na realidade material. Tá bom? Mas alguém gostaria de fazer uma participação, de perguntar alguma coisa? Ou contribuir? Então tá bom, queridos. Foi um prazer compartilhar isso com vocês. São mensagens que eu compartilho porque elas trouxeram libertação para mim. É entender o quanto que Deus me ama, me libertou. Ele se libertou um pecador tal qual eu sei que por isso pode libertar alguém como vocês também. Tá bem? Então, fujam sempre para Cristo. Se conectem com Cristo. Não importa o sentimento que você esteja. Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu tô com vontade de matar alguém, eu não posso ir para Deus desse jeito. É aí que você tem que ir para Deus. Puxa, nossa, me veio um pensamento impuro aqui, me deu uma vontade de me tornar um prostituto. Aí que você tem que ir para Deus. Nossa, me deu uma vontade de comer um doce assim, uma tigela de doce. Aí que você tem que correr para Deus. Todo sentimento que tem negativo em você, tanto positivo quanto negativo, compartilhe com Deus. Aí a amizade entre vocês, a conexão vai se aprofundando. Deus vai se tornando um amigo presente para todos os momentos, bons e ruins, tá bom? E é isso que ele quer. A eternidade consiste em conhecer a Cristo, em se relacionar com ele. E esse conhecer não é só teoria, é prática. Vamos aprender sobre isso mais profundamente no último dia, tá bom? Sobre esse conhecer a Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ah, tá. A irmã Irene fez um comentário. Satanás nos faz sentirmos culpados dos pecados e deprimidos. Esse sentimento afasta de Deus. Sim e não. A gente tem que pedir a Cristo que nos dê luz a respeito desse assunto. Essa lógica ela tá correta, tá? Só que, às vezes, existe o risco. Existem pessoas que, por exemplo, não conseguem nem sentir arrependimento pelos seus pecados. E aí, no caso, ele precisa sentir a malignidade do pecado. Quanto mais próximo a pessoa está de Deus, mais ele entende o quanto sua própria natureza é ruim. Ele entende quanto seu pecado é sujo, quanto ele é deplorável. Entende? Então, vai depender. Só que como é que a gente percebe qual sentimento de sujeira do pecado ele vem de Deus e qual sentimento de sujeira do pecado ele vem de Satanás? O pensamento de sujeira do pecado de Satanás, ele traz esse senso de culpa, traz esse senso de depressão e morre aí. E a tendência é deixar a gente para baixo e desanimado. Quando essa é uma consciência que Deus coloca em nós sobre o nosso estado pecaminoso, a deplorabilidade, nossa culpabilidade, vem associado a uma necessidade de buscar a Cristo, a necessidade de buscar a Deus, tá? E aí, às vezes, pode ser que você só sinta a coisa da depressão, da culpa, dessa coisa terrível. Corra para Deus do mesmo jeito, tá bom? Corra para Deus do mesmo jeito, porque agora você já tomou consciência sobre isso. Então, não permita que nada te afaste de Deus.
Muito bem. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, queridos. Vou fazer mais uma oração para a gente encerrar e a gente fica por aqui. Oremos. Pai que está no céu, entendemos que nada deve nos separar de Ti. Nós suplicamos que o Senhor nos ajude em todas as circunstâncias, picos e vales, altos e baixos, alegrias e tristezas, que a gente sempre busque estar conectado com Ti. Nada precisa nos afastar de Ti, Senhor Deus. Há um texto que diz, o que poderá nos separar do amor de Cristo? E aí, depois de passar por várias possibilidades, chega-se à conclusão, nada poderá nos separar do amor de Deus, a não ser nossa própria escolha. E que o Senhor tome nossas decisões, tome nosso coração, para que a gente sempre decida estar junto de Ti. Nos mantenha, Senhor Deus, porque Tu tens as palavras da vida. Não existe para onde ir se nos afastarmos de Ti. Nos conserva, guarde cada coração e continue essa cura que começa aqui, mas que precisa seguir em cada vida, em cada coração. No sagrado e continue aprofundando-la cada vez mais em mim e me dá mais plenitude de Ti para transmitir a meus irmãos. Te suplico em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, queridos. Que Deus os abençoe.